Amém, glória a Deus. Amém, igreja. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Cadê o Samuel? Meu Deus, o Samuel sumiu. Eu ia brincar com o Samuel não está mais aí. Mas pode ser um pouquinho mais forte, que é para o nosso Deus. Amém, igreja. Mas Samuel, tu tá aí? Eu pensei que você tinha sumido e ido no banheiro. Deus é bom e maravilhoso, igreja. Deus é muito bom e maravilhoso. Pode se sentar um pouquinho. Primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui para trazer a palavra, né? Geralmente eu não fujo. Fala, irmão, leva uma palavra, eu levo. Com vergonha, mas levo. Porque às vezes a timidez, né, a vergonha é algo, né, de nós mesmos, mas em alguns pontos específicos, né, pode ser um empecilho ali, né, para a gente não fazer as coisas de Deus, né? Jovens aí, ó, tirar a vergonha, viu? Negócio de vergonha não pode não. Sendo que também até nos domingos, né, antes da gente fazer o nosso ensaio, a gente sempre pega um tema, né, ali do estudo bíblico, né, que o pastor faz, a gente pega um tema. Na verdade, os jovens escolhem um tema, né, do estudo bíblico. Cada domingo é um, né? Até o João Kleber participa. No último estudo bíblico, o João Kleber até profetizou, falou sobre obediência, tal. Aí no estudo seguinte, caiu o quê? Justamente sobre obediência, tal. Aí a gente estava até falando, rapaz, o João Kleber acertou mesmo. Mas foi bênção. E a gente vai tirando a timidez, a gente tira a timidez, tira a vergonha. E nos ajuda bastante porque a gente consegue se expressar melhor, né, da palavra de Deus. Até louvar melhor, né? Que fica naquela tremedeira, fica é engraçado. Mas é a bênção do Senhor. Igreja, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Mateus 6:33. É um versículo bem conhecido. Como a minha Bíblia é nova, né? Eu ganhei no estudo bíblico. Ela está um pouco com dificuldade de ficar de pé aqui, de ficar aberta. Mas eu queria deixar esse versículo para os irmãos. Mateus 6:33. Que diz: todo mundo achou? Amém. Que diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém, igreja? O título aqui, né, dessa passagem está escrito sobre os cuidados da vida. Mas eu queria colocar aqui no tema dessa pregação, Deus em primeiro lugar. Bem interessante, né, igreja? Colocar Deus em primeiro lugar. Igreja, hoje estava vindo para a igreja, né? Aconteceu uma coisa bem interessante que mexeu até um pouco comigo. Eu estou até um pouco não sei muito, eu não sei nem como expressar, né? Porque foi algo muito sobrenatural que realmente aconteceu, que eu vou contar mais pro final da pregação. Mas que também eu vim caminhando para cá, eu caminhando e pensando, meu Deus do céu, por que isso aconteceu, né? Logo hoje, no dia de eu pregar, aconteceu isso hoje mesmo. Eu falei, rapaz, você vê como as coisas de Deus, né? Mas eu fiquei pensando, é isso então. Mas vamos lá, igreja. Culto de cura e libertação. Para a gente ser liberto, a gente primeiro tem que colocar Deus em primeiro lugar. Deus sempre vai ficar em primeiro lugar nas nossas vidas, em tudo. Pode ser para uma enfermidade. Se a gente estiver com enfermidade, a gente tem que primeiro colocar Deus em primeiro lugar. Falar, Senhor, eu sou falho, eu sou pecador, mas eu estou aqui na Tua presença, pedindo a Sua misericórdia. E assim vamos falando com Deus e vamos dando espaço para Deus ficar em primeiro lugar. E assim Deus vai agir, né? Deus vai estender as suas mãos e Ele vai estar curando, vai estar tirando aquela enfermidade, né? Então a gente sempre tem que colocar Deus em primeiro lugar. Pode ser para uma porta de emprego, né? A gente pode estar orando para uma porta de emprego. E o que a gente faz? A gente ora a Deus, fala, Senhor, eu estou orando por essa porta de emprego. Senhor, eu estou buscando por esse estágio, por essa vaga bem concorrida, Senhor. Mas que o Senhor venha à frente, que o Senhor tome à frente, Pai. Que o Senhor me guie, que o Senhor abra, né, o meu entendimento, né, para mim poder fazer essa prova ou passar
nessa entrevista, a gente coloca Deus em primeiro lugar, certo? Então, por isso que eu quis colocar nesse tema, Deus em primeiro lugar. E alguns versículos antes, vai falar, né, em Mateus 6:25, que a gente não precisa se preocupar com a vida, porque a nossa vida, né, a gente entrega nas mãos de Deus. Então, a gente não precisa se preocupar com o dia de amanhã, a gente não precisa se preocupar com o nosso futuro, porque a gente entrega nas mãos do Senhor. Por isso que existem muitas pessoas com ansiedade, né, muitas pessoas com depressão, porque ou pensa demais no futuro, ou pensa demais no passado, nem vive o presente, né? Você olha para a pessoa olha assim, ela está voando, ela está em outro local, mas ela ali não está. Então a gente sempre tem que estar não se preocupando com o futuro, entregar nas mãos de Deus, que aí também se encaixa em colocar Deus em primeiro lugar. Em Mateus 6, versículo 25 ao 32, vai dizer: portanto, eu digo, não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Aí vem, né, um versículo que eu acho muito lindo, né, que o pastor ele prega direto esse versículo, né? Ele fala bastante dele e eu fico voando nesse versículo porque parece um poema, né? Deus falando com a gente parece um poema que vai falar: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Amém, igreja? Parece um poema, né? Eu acho que a pessoa pode começar até uma pregação, ler esse versículo todinho, encerrar a pregação que a pessoa já entendeu. Você não precisa se preocupar com o dia de amanhã, você não precisa se preocupar com a comida que você vai colocar na mesa. Claro que vamos ali, né, ter um certo cuidado, né, uma importância para, né, não faltar comida na mesa. Mas a gente não vai precisar ficar perdendo a cabeça, ficando nervoso, ficando ansioso. Eu confesso meu pecado que às vezes eu sou um pouco bravo, né? Às vezes eu sou que nem o pastor. O pastor também é um pouco explosivo, eu também. Mas Deus vem me ajudando bastante, né? A ser mais tranquilo, mais calmo. E quando a gente fica mais tranquilo, mais calmo, a gente entrega tudo nas mãos de Deus. A nossa forma, né? Nossa forma facial muda. A gente fica mais feliz, a gente fica mais alegre. A gente consegue passar um pouco dessa alegria para o próximo, né? O amor de Deus transbordando nas nossas vidas e passando cada vez mais para as pessoas. Acontece bastante lá no meu trabalho, né? No meu trabalho, a gente trabalha em um atacado. E o pessoal lá já chega assim 7 horas da manhã, né? Aquele sono, aquele frio, vontade de ficar deitado. Eu já chego, bom dia, flor do dia. E o pessoal, meu Deus do céu, essa animação, esse cara tira da onde? Eu chego, vamos trabalhar aqui, não sei o quê. Então eu chego alegrando o ambiente. Onde eu tô ali, né? Eu tô levando a brincadeira. De vez em quando até a Suzy me dá umas broncas, porque eu passo um pouco do ponto nas brincadeiras, demais. Mas o que significa isso? É a alegria, né? Do Espírito Santo de Deus. Isso é ser feliz na presença de Deus. Não me preocupar com coisas que Deus vai prover. Como foi cantado, né? Deus proverá tudo. Então a gente tem que se acalmar, entregar nas mãos do Senhor. Claro, fazer a nossa parte, né?
Porque tem gente que fala, eu vou entregar nas mãos de Deus e vou ficar sentado esperando minha bênção. Não, não é assim também, né? A gente tem que entregar nas mãos do Senhor, ficar tranquilo, né? Levantar os braços e falar, vamos. Só que Deus vai na frente. O Senhor em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Amém, igreja? E o que acontece quando colocamos Deus em primeiro lugar? Né? O que a gente ganha com isso? Ou a pessoa que está agora chegando no Evangelho, né, pode pensar, o que eu vou ganhar com isso? Ou então aquela pessoa que ainda não conhece o Evangelho, mas o que eu vou ganhar com isso? Né? Entregar minha vida para Cristo, colocar minha vida em primeiro lugar ali, colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu coloquei alguns pontos aqui importantes, que vai falar, primeiro ponto, vida eterna. A recompensa para os cristãos é a vida eterna. A vida eterna com Cristo. A gente aqui está sendo provado, né? Dia após dia, a gente passa por lutas, passa por tribulações. Hoje mesmo, né, a gente pode ter passado por alguma batalha espiritual que poderia ter impedido você de não vir aqui hoje, mas você está aqui hoje, né? Pela honra e pela glória do nome do Senhor. Amém? Então, a vida eterna também é uma recompensa do cristão, porque aqui a gente está sendo provado, para quando chegar lá em cima a gente ser aprovado pelo nosso Senhor. Amém, igreja? E um ponto, né, que eu coloquei que é bem interessante e muito importante, que é o guiamento. O Provérbio 3, versículo 6, que diz: se colocarmos Deus em primeiro lugar, Ele guiará os nossos passos. Que eu coloquei aqui, Provérbios 3, versículo 5 ao 8. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Amém, igreja? É complicado deixar essa Bíblia aberta, mas vai dar certo. Peraí. Mas aqui fala, né? Que a gente tem que confiar no Senhor. A gente tem que entregar a nossa vida para Cristo. Que Ele vai nos guiar. Ele vai falar, este é o caminho. É um caminho estreito, é um caminho doloroso, que infelizmente nem todos querem ir por esse caminho. Mas é o caminho que vai te levar à vida eterna. É o caminho que vai te levar à salvação. Então, se você me colocar em primeiro lugar, eu vou te guiar por este caminho. E você vai sair, você vai vencer. Você vai se desviar dos prazeres do mundo, porque eu estarei na frente. Deus em primeiro lugar. Amém, igreja? E um ponto também muito lindo, maravilhoso, que é o amor. Ao servir a Deus, aumentamos a nossa capacidade de amar e nos tornamos menos egoístas. E eu estava meditando um pouquinho sobre essa questão do amor, né? E me levou ao evangelismo, né, pastor? Me levou bastante ao evangelismo, porque no evangelismo a gente tem que ter amor ao próximo. Por isso que o nome do projeto é o quê? Ame a Deus, ame ao seu próximo. Então temos que ter amor. Não adianta eu ser aquele crente que só vive aqui e eu quero as bênçãos só para mim, e quem está lá fora que fique lá. E Jesus não era assim. Mesmo aquelas pessoas que estavam perseguindo ele amava também. Aquelas pessoas que jogaram pedras, que mataram Jesus, pode-se dizer assim, que entregaram, né, às autoridades, Jesus o amou. Jesus não os condenou, mas ele amou, porque ele era santo. E a gente não está santo 100%. A gente estamos caminhando passo a passo. E a gente tem que ter o amor de Deus nos nossos corações. Que eu coloquei aqui em 1 João 4, versículos 7 e 8. Que vai falar: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, como eu tinha falado do evangelismo, né? O evangelismo, a gente, além de levar o alimento material,
o alimento espiritual, que é os louvores, que é os folhetos, a gente também tem que amar. Não adianta só chegar ali, entregar a sopa, virar as costas e deixar lá. Não. A gente tem que falar: oi, meu irmão, você quer uma oração? Você quer ser salvo? Você quer aceitar Cristo? Infelizmente aqui agora, neste momento, eu não posso te entregar aqui um dinheiro ou algo para suprir a sua necessidade material, mas eu tenho uma coisa muito valiosa para te entregar: Cristo, a palavra de Deus. Esse alimento é só para saciar a sua fome, mas a palavra de Deus que vai te sustentar de pé, meu irmão. O louvor que vai tocar no seu coração e vai fazer você voltar para os caminhos do Senhor, vai fazer você ficar firme na presença do Senhor, não olhar nem para a esquerda nem para a direita. Então, o amor, igreja, é muito importante, né? Porque o amor não é só aqui, ó, entre quatro paredes. Não adianta só a gente amar aqui, ó, uns dos outros na igreja. A gente tem que amar quem está lá fora. Teve até um acontecimento que estava eu, o pastor, né, lá no evangelismo, aí o rapaz se jogou lá no chão, né? E todo mundo, não sei o que, gritando, né, pastor? O pessoal, sai daí, não sei o que. Aí eu e o pastor, a gente foi lá, independente se ele estava fedendo, se ele estava com mau cheiro, se ele estava descalço, a gente foi lá, levantou o rapaz, né, colocou ali, ele estava no meio da pista, colocamos ali na calçada. Porque a gente não nega, a gente não pode negar uma ajuda, a gente não pode negar um abraço para o próximo. A gente sempre tem que estar levando ali a palavra de Deus, o amor de Deus para os próximos. Amém, igreja? E outro ponto interessante que eu coloquei aqui também é o perdão. Ao aceitar Jesus, Deus perdoa os pecados e livra da condenação. Amém? Que se encontra aqui em 1 João 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém, igreja? Deus é bom e maravilhoso. Então, perdão. A gente vai ter que pedir perdão, sim. A gente vai ter que falar: Senhor, eu sou falho, eu sou pecador, mas eu estou aqui na sua presença, pedindo que o Senhor me perdoe pelos meus pecados, que o Senhor limpe o meu coração, que o meu coração venha ter mais espaço para o Senhor, para quem eu for ministrar a palavra de Deus, essa pessoa possa sentir a tua presença também, Senhor. Então, se a gente perdoar, aceitar Jesus, né, Ele nos livra da condenação e Ele nos enche também. Ele vai nos enchendo cada vez mais para distribuir para quem está necessitado, tanto do alimento espiritual como do alimento físico, né, como a situação do evangelismo. Então, temos que aceitar Jesus dia após dia, Senhor, porque todos os dias a gente erra. Não tem um crente que fala: Senhor, hoje eu não pequei, não sei o que. Não, todo mundo erra dia após dia. Então todo dia a gente tem que pedir perdão, tem que aceitar Jesus de novo, falar: Senhor, me aceite de novo como seu filho. Eu sei que eu errei, Pai, mas eu estou aqui na sua presença pedindo a sua misericórdia. Então a gente tem que sempre que buscar a presença de Deus. E prioridades. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, as outras coisas entram no devido lugar ou são eliminadas da nossa vida. Amém, igreja? Eu vou repetir esse ponto aqui porque ele também é muito interessante e me tocou bastante, que é sobre a prioridade. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, as outras coisas entram no seu devido lugar ou são eliminadas da sua vida. Aí você pode estar perguntando: irmão Jesus, como assim, né? As coisas vão no seu devido lugar ou eliminadas? Às vezes, na igreja, pode se acontecer de que a sua vida espiritual com Deus não prospera porque algo está ali interferindo, algo está atrapalhando. Então o que é que Deus faz? Deus tira do caminho ali. Pode ser uma amizade, né? Pode ser uma amizade que quer te levar para o mau caminho, que também foi até isso, né, que aconteceu com o testemunho que eu vou dar daqui a pouco, né, que aconteceu justamente isso aqui, beleza? Então fica atento aí. Mas Deus tira, né, do caminho ali, ó, para a gente ficar firme.
Porque Ele sabe, né? Deus sabe do nosso futuro. Ele sabe se a gente continuar indo pelo aquele caminho de amizade. Oh, não é nada não. É só um traguinho, é só um golinho. Ele sabe que a gente pode, né? Se não tiver muito firme, a gente vai se desviar. Então, o que Deus faz? Deus tira ali do caminho, né? Deus elimina ali da nossa vida. Às vezes a pessoa fica, oh meu Deus, mas por que você fez isso, né? Por que você fez isso? Tal. Às vezes a gente não entende na hora. Mas quando a nossa vida com Deus começa a prosseguir, né? Os nossos passos com Deus começam a fluir, aí a gente pensa, volta lá atrás, fala, opa, então o Senhor fez isso para que eu pudesse continuar na presença dEle, para que eu não olhasse nem para a direita nem para a esquerda, para que eu não fosse influenciado pelo inimigo. Amém? E Ele coloca todas as coisas no seu devido lugar, né? As outras coisas entram no seu devido lugar. Que é o que, irmão Jesuíno? Aquela porta de emprego que está travada, né? Aquela vaga no estágio, ou então algo que você estava querendo muito, pedindo para o Senhor, né? Para a casa de Deus, ou para a obra mesmo do Senhor. Você esquece de orar, né? Você esquece de colocar Deus em primeiro lugar. Mas quando a gente lembra, opa, eu fiz isso, mas eu não coloquei Deus em primeiro lugar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar a orar, falar, Senhor, eu quero fazer isso. Se for da sua vontade, se estiver tudo certinho, Pai, né? Que seja bênção do Senhor. Aí sim, as coisas vão tudo se encaixando, né? Porque as coisas de Deus, né? Não é bagunçado. O pastor já ensinou bastante também pra gente, né? Que se tiver alguma coisa ali, né? Bagunçada assim nas coisas de Deus, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa ali que não está certo. E a gente tem que sempre ficar meditando assim, prestando atenção. Porque se estiver, né, dando alguma coisa assim errada assim na nossa vida assim, ou na casa de Deus assim, alguma coisa, é porque tem alguma coisa de errado. A gente tem que orar mais, tem que buscar mais, jejuar mais, né? Então, tudo se encaixa no seu devido lugar. Amém? Igreja, tudo isso aqui, né, que é esses pontos que eu vim falando, só coisa boa, né? Que Deus vai dar a vida eterna, né? Que Deus, precisamos mais do amor de Deus, perdão, prioridades, né? Que Deus, se a gente orar, acontece isso e aquilo. Mas no estudo bíblico, né? Quem assistiu o estudo bíblico terça-feira agora, tá? Lembra, 19 horas, terça-feira. Tá no Facebook, né, pastor? E depois do Facebook fica gravado, né? Vai pro YouTube, beleza? E o pastor falou também, né, que Jesus não morreu na cruz para nos dar coisas materiais. O pastor ele falou isso no comecinho do estudo bíblico que eu peguei. Porque como eu também, na hora do estudo bíblico eu trabalho, né? Então eu não consigo ver ali na hora. Mas eu vou assistindo um pedacinho, assim, quando eu tenho tempo eu estou pulando ali, assistindo o estudo bíblico. Amém? E Deus fala, e o pastor falou, né, que Jesus não morreu na cruz para nos dar coisas materiais. Ele morreu na cruz e ressuscitou para nos dar a salvação em Cristo Jesus. Amém, igreja? Essa salvação, ela não é de graça, requer um preço. Se você acha que é fácil amar, se você acha que é fácil perdoar, não é. Às vezes é difícil sim, porque se for algo mais sério, é difícil a gente liberar o perdão. Mas se a gente ora a Deus, a gente fala, Senhor, que o Senhor me dê mais sabedoria nas palavras, que o Senhor me dê mais amor no coração para perdoar aquele que me ofendeu, que o Senhor venha me ajudar, Pai, a confessar mais os meus pecados a Ti, que eu venha ser um servo fiel na Tua presença. Falando aqui, né, sobre o amor, as coisas boas que Deus pode fazer, é fácil. Agora, o difícil é que a gente enfrentar, né, a gente lutar contra a nossa carne, porque é difícil. É difícil, né, a gente orar a Deus, né, quando a gente tem um familiar enfermo, quando a gente tem um familiar doente, a gente fica triste, a gente fica para baixo, mas a gente tem que ter força, né? Porque na Bíblia fala que a gente tem que ter força para orar a Deus, né, buscar a Deus, entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, falar com Deus. É difícil, igreja, porque às vezes a gente é humano, né? A gente é falha, a gente é pecador. Mas se a gente coloca Deus em primeiro lugar, se a gente colocar Cristo na frente das nossas lutas, das nossas batalhas, falar, Senhor, vá à frente. Senhor, faça a tua vontade, não a minha. Porque a minha eu sei que vai dar errado, Pai. Então que o Senhor faça a sua vontade, não a minha, na minha vida. Você pode ter certeza, igreja, que
às vezes pode nem ser da forma como você quer, mas a forma que Deus quer na nossa vida é a melhor. É a melhor, igreja. Infelizmente, você pode até consertar, mas a minha forma que eu queria era uma casa não sei aonde, não sei o que, um trabalho abençoado. Se Deus não te deu isso, amém. Ele ainda é Deus. Se Deus deu condição de você morar lá no Parkway, ter uma casa abençoada, um carro abençoado, amém. Né? Glorifique a Deus, né? Faça dessas coisas materiais, né? O carro que Ele lhe deu, usa no evangelismo, usa na casa do Senhor. Não fica guardando a bênção, não. Usa para a obra de Deus. Amém? Opa, mas Deus não me deu uma casa, Deus me deu uma casinha aqui na Ceilândia, ou eu estou de aluguel. Glorifique a Deus por isso. Quantas pessoas estão aí na rua que não tem um teto quando chove, né? A gente fica até preocupado, né? Porque nesse tempo de chuva, né, está chovendo bastante. A gente fica preocupado porque como a gente faz bastante evangelismo, sabemos, né? Das condições, né, das pessoas que estão aí, né, morando na rua, essa chuva que está tendo. E o que a gente faz? A gente fala, Senhor, que o Senhor abençoe a vida dessas pessoas, que o Senhor dê condições, né, Pai? Um dia dessas pessoas sair das ruas, né, que alguém venha e abençoe a vida delas, ou leve para uma casa de recuperação, ou que o Senhor faça algo que mude a vida dessas pessoas. Em vez da gente murmurar daquilo que a gente não tem, por que a gente não abençoa? Né? A gente tem que abençoar, né, liberar palavras de bênção, né, de felicidade, de amor, passar, né, a felicidade que Cristo tinha naquela época, né? Porque o pastor também ele falou, eu sempre cito pastor, né? Porque a gente aprende com o pastor, então sempre fica, pastor, mas né, puxando o saco não, tá, pastor? Mas porque a gente aprende com o pastor e a gente passa para a igreja, né? Passa para quem está fora. Mas o pastor falou também, né, que Jesus naquele tempo ele era alegre. As crianças ficavam perto deles, não porque ele era aquele Cristo duro ali, né, de palavra dura. Né? Cristo era amor, né? Ele era alegre, as crianças ficavam perto dele, brincavam, né? Cristo até dava gargalhadas, né, dos seus discípulos. Então, além da gente levar a palavra de Deus, levar a palavra ali dura, né? Às vezes a gente leva amor, leva ali uma alegria, um sorriso. Então, tudo isso influencia, igreja. Tudo isso faz com que até a gente consiga ganhar uma vida para Jesus. Em vez de a gente chegar, Jesus te ama, meu amigo. Pá, tamo aí. Chegou, amigão, Jesus te ama, Deus te abençoe, dá um sorriso, dá um abraço. Você ser mais afetivo, né? Tudo isso vai influenciar. Eu tenho certeza que tudo isso influencia. E hoje mesmo, né, quando eu estava vindo para cá, para a igreja, né? Cheguei cedo. Aí, a minha rua, eu estava descendo a rua, né? Aí, entre quadra, né? Acho que é entre quadra, que tem a 3, aí tem A, B, C, né? Eu estava no meio assim da quadra. Tinha uma distribuidora, né, do lado. Eu estava passando por essa distribuidora. Um jovem gritou bem altão: ei, ei, ei! Claro, pensei que era com outra pessoa. Ele, né, você mesmo. Eu virei, né? Dele, você está indo para a igreja? Tô, irmão, tô indo para a igreja agora. Dele, por que não? Mano, é porque, né, eu saí da igreja, mano. Eu saí da igreja faz muito tempo já. Na verdade, faz pouco tempo que eu saí da igreja. Eu tenho 23 anos, né? Ele falou, eu tenho 23 anos. Eu sou levita da casa de Deus, né? Eu sou músico, eu toco para Deus. Mas, mano, eu me levei por má influência do mundo. Eu acabei sendo influenciado pelo mundo. Agora eu tô aqui, mano. Eu tô na distribuidora, eu tô bebendo, eu tô fumando. Mas, mano, eu quero realmente sair dessa vida, mas eu não consigo. Por quê? Foi por más influências, né? Eu não consigo, mano. Eu não consigo sair daqui. Aí eu perguntei, não, você mora onde? Não, mora aqui na 1, né? Ele falou, mora aqui na 1. Eu falei, mano, faz o seguinte. Você quer ir lá na igreja hoje, não? Dele, mano, eu quero ir muito mesmo, mas eu não consigo sozinho, velho, sério mesmo. Eu já pedi ajuda para outras pessoas, só que as outras pessoas que eu peço ajuda, né, fica menosprezando porque ele fala como é que ele tava, né, ele tava de bermuda, de boné. Aí como é que eu tô aqui, né, as pessoas ficam me menosprezando só porque eu tô assim. Dele, mas quem ficar? Não, o pessoal da igreja, né, que eu já pedi ajuda. Eu falei, rapaz, aí que eu estava vindo pensando, eu falei, mas o que eu ia falar mesmo na pregação, né, tá acontecendo aqui na minha frente aqui, ó. Eu achei incrível, eu fiquei morrendo, tava me arrepiando todo, ele também, porque ele estava contando, né, ele estava contando as experiências, né, que Deus teve com ele quando ele saiu da igreja. Ele falou que ele estava ali bebendo, e quando ele estava passando mal, ele viu uma pessoa na frente dele que estava ali realmente chamando ele, falando, não, Deus está te dando uma chance, sai daí, vai para casa.
Ele falou que ele chorou tanto, ele chorou tanto, ele chorou tanto, mas ele não consegue se libertar disso, né? Porque foi influenciado. Aí eu falei, mano, faz o seguinte, pega meu contato, se tu que realmente quiser, mano, eu tô aqui para te ajudar, né? Eu não tô aqui para te julgar, porque você conhece. Ele realmente conhecia a palavra de Deus, né? Eu conseguia ver porque ele falava bem, ele falava bastante assim das palavras, assim, dos capítulos. Eu falei, mano, eu vou te ajudar, mas não desiste, velho. Não desiste porque Deus tem algo grande na sua vida. Não desiste. Aí ele falou, velho, realmente eu tenho que sair, mas me ajuda, mano. Me ajuda mesmo de coração. Aí eu orei por ele. Até quando eu estiver encerrando, ele pediu, não, pede lá pro pastor, né, pra ele estar orando pela minha vida. Não, vou pedir sim, não se preocupa não. A gente vai estar orando por você sim. Aí eu peguei o contato dele, né? E falei, manda a localização que eu vou ver se eu consigo. E mandei a localização para ele. Ele falou que infelizmente ele não conseguia vir, né? Que eu até falei, mano, sai dessa distribuidora, vai para casa, né? Vai descansar. Ele até falou algo que achei bem interessante, né? Que ele disse que mesmo naquela vida errada que ele estava ali, né? Bebendo, fumando, né? Usando droga. Ele falou que Deus estava ainda abençoando a vida dele. Deus estava cuidando dele. Deus estava zelando, mesmo ele naquele local. Ele falou que Deus abriu uma porta de emprego para ele, né? Ele falou que ele começa amanhã, só que ele falou que ele estava com medo, né? De ir lá e acontecer alguma coisa, porque ele falou que ele estava tendo muitos sinais mesmo para ele voltar para a igreja, só que ele não tinha força. Foi aí que eu soltei uma palavra de Deus. Eu falei, mano, Deus está te dando uma chance, velho, porque Ele sabe que você é um verdadeiro adorador, independente se você está aí, ó. Ele sabe que tem algo dentro de você que quer que volte para a igreja, que quer que fique ali na presença de Deus. Aí foi a hora que eu mandei o versículo que eu sempre levo comigo, né, que era João 4:23, né, do verdadeiro adorador. E ele começou a chorar ali, ele começou a chorar muito mesmo. Ele falou, mano, eu vou sair daqui, eu vou para casa, eu não consigo orar, mas eu vou me ajoelhar, eu vou pelo menos agradecer porque eu estou vivo, porque Deus já me deu tantos sinais, já era para me ter morrido. E ele tem 23 anos. Ele está na igreja desde pequenininho, que ele falou, se desviou, né, por influências, mas ele falou, mano, se eu não conseguir hoje, você pode ter certeza, mano, que eu vou te mandar mensagem. Eu mandei mensagem para ele, mandei a localização, soltei mais uma palavra de Deus na vida dele, né, o amor de Deus. Aí ele falou, irmão, infelizmente não vou conseguir ir, mas você pode ter certeza que quando der eu vou estar aí, independente se é hoje, se é domingo. E Deus me tocou para falar que eu não vou desistir da vida dele. Eu vou atrás dele sim, porque é uma vida para Cristo. Essa vida para Cristo, né? Se a gente abandonar, se a gente deixar de lado, igual aquelas outras pessoas das igrejas fizeram com ele, a culpa é nossa. A culpa realmente é nossa, porque nós que temos o dever de buscar essas pessoas. Se a pessoa não consegue vir até a igreja, que mal tem a gente ir lá e ajudar ela? Que mal tem a gente levar uma palavra de Deus, levar o amor de Deus para essa pessoa, soltar só um Jesus te ama. Só um Jesus te ama já muda na vida dessa pessoa, porque ela não estava colocando Deus em primeiro lugar. Mas quando ela sente de novo aquele fervor no coração, essa pessoa pode até pensar, realmente, Deus estava em primeiro lugar na minha vida, eu tirei, começou a bagunçar, a minha prioridade de vida começou a desalinhar. Mas eu tenho certeza que eu vou colocar de novo Deus em primeiro lugar e a minha vida vai mudar. E pode ter certeza, igreja, que eu vou buscar essa vida, né? Eu não vou deixar essa vida ser perdida para o diabo, né? Eu vou atrás dessa vida. Todo dia eu vou mandar mensagem. Ele mesmo falou, mano, você pode me mandar mensagem todo dia. Por favor, manda mensagem para mim. Me incentiva a ir para a igreja. Todo dia eu vou mandar mensagem para ele. E eu tenho certeza que um dia ele vai vir aqui ainda e vai contar esse testemunho. Amém, igreja? Deus é bom e maravilhoso, né? E para encerrar, né, eu queria que o Pedro colocasse um louvor. E esse louvor é um louvor muito lindo. Que quando eu estava numa situação um pouco difícil da minha vida, esse louvor ele me ajudou bastante, né, a pensar de novo na minha vida, a pensar na minha vida com Cristo. Foi antes de estar nessa igreja, né? Eu já passei por algumas tribulações também. E esse louvor me ajudou bastante. Então eu queria que você meditasse um pouco na letra dessa canção, né? Eu pedi para o Pedro colocar na canção normal, porque infelizmente lá no meu trabalho eu estou pegando muita chuva, né? E minha garganta está indo embora. Mas eu vou dar uma poupada na minha voz, mas o Pedro ele vai estar soltando esse louvor. Eu queria que você meditasse na letra dessa canção. Se você conhecer, que você louve junto também. Amém, igreja? A mãe Raimunda pode diminuir um pouco as luzes.
Vamos se colocar de pé nessa noite? Se coloca de pé nessa noite, vamos estar louvando o nosso Deus bem alegre. Amém? Aleluias. Ele é o mesmo. Ele trabalha em teu favor, querido. Aleluias. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Deus é maravilhoso. De um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Aleluias. Enquanto esse louvor está rolando, coloque a mão no seu coração, curve a sua cabeça, escute esse louvor com atenção. Posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Aleluia. Ele é o mesmo Deus, igreja. Aleluia. Ele não mudou. Ele continua trabalhando, igreja, nas nossas vidas. Então cante a Ele. Aleluia. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Aleluia. Vamos louvar todos juntos, né? Sua voz. Compadeça do filho do seu ventre, mas
Mas ainda que essa mãe viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Eis que eu te tenho gravado na palma de minhas mãos. Ele te tem gravado na palma de suas mãos, querido. Todas as vezes que ele estende a sua mão para abençoar, ele olha e o seu nome está escrito lá. Ele não se esquece de nenhum dos seus. Ele não se esqueceu de José depois de anos naquela prisão. Ele não se esqueceu do seu povo depois de anos no Egito. Ele foi capaz de abrir o mar em favor do seu povo. Aleluia. O Deus que foi capaz de fazer o sol parar, o Deus que foi capaz de fazer a sombra do sol retroceder, Ele é capaz de mover a terra, Ele é capaz de parar o tempo por tua causa. Se você crê nisso, então clame a Ele, entra em juízo com Ele, entra em juízo com Ele. Oh, chore calamana, sore calamachara. Oh, levante-se, querido, levante-se. Está aqui, igreja. Levante-se. Glorifique a Deus nessa noite. Chame a atenção Glorifique do a teu Deus e Todo-Poderoso diga, nessa lembra, noite. Senhor, lembra, Senhor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais e saberão que ainda és o mesmo. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais e saberão que ainda és o mesmo Deus. Amém. Você pode aplaudir bem forte o nome do nosso Deus, igreja. Aleluia. O seu amor não mudou. Deus é bom e maravilhoso, né? E desde já eu queria agradecer mesmo a oportunidade, né? Obrigado por essa oportunidade de estar trazendo a palavra. E espero que Deus tenha falado com você nessa noite. E que Deus abençoe grandemente a sua vida, a vida da sua família. Que Deus venha estar colocando tudo no seu devido lugar. Que Deus venha estar dando mais amor, dando mais carinho, mais compaixão pelo próximo. Que Deus venha estar nos ajudando a levar mais a palavra de Deus. Que Deus venha estar nos capacitando cada vez mais para falar um eu te amo, Jesus te ama, para aqueles que precisam. Amém, igreja? E você que crê, dê uma salva de palmas para nosso Deus. E desde já agradecemos a oportunidade, em nome de Jesus.